Olá, vamos prosseguir com a nossa lista de reprodução Profeta Moda Antiga, parte 4. Assista esse vídeo e assista também os anteriores. Deixe seu gostei, assine o canal, ative as notificações e divulgue. Isso me ajudará a desenvolver melhor o canal frente ao YouTube. Para que esse vídeo não se estenda, o tema A Inerrância Profética será comentado no próximo vídeo. A falibilidade humana do profeta. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos começar. A moradias tão exclusivistas e varandas amplas, com espaço da lei, nem por isso. O profeta deveria discernir entre sentimento e razão. Ao ser consultado, o profeta Natã, homem de Deus, se animou com o desejo do rei Davi em erguer o templo. Contudo, o plano de Deus a esse respeito era para tempos futuros, pós-governo de Davi. Isso custou ao profeta ter que voltar atrás de sua ação motivacional ao rei, fazendo-o desistir da construção. Então, Davi, já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração fazei, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás casa para morar. É muita responsabilidade. Se o coração de Natã se fecha, se a mente do profeta se distrai e no fim, se ele não percebe a voz do Senhor que falava com ele, profeta alimentando esperança de um desejo que não vai de encontro com os planos de Deus e que não vai acontecer, é grave duas vezes. Uma, para quem recebe a mensagem, como essa pessoa fica depois. Duas, para o profeta que dá uma mensagem que não foi o Senhor que disse, como que esse presta conta depois? A sorte de Natã foi ter tido coragem de encarar o rei e depois a humildade do rei de aceitar a palavra do Senhor. Sorte dos dois, que ambos eram íntegros diante de Deus. Então ficamos assim, a palavra do profeta homem e a palavra de Deus no profeta. Bom de tudo isso que está escrito para o nosso ensino. O profeta tinha impressões distintas das de Deus. Por si só, a narrativa do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, já tem a própria declaração de Deus. Ele não vê como vê o homem vê por fora, Deus vê o coração. E disse o Senhor a Samuel: enche um chifre de azeite e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele me tenho provido de um rei. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. E sucedeu que Samuel, vendo a Eliabe, disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Jessé fez passar a todos os seus filhos, porém Samuel disse: acabaram-se os moços, o Senhor não tem escolhido a nenhum destes. E Jessé respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E disse o Senhor: unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Vê que Samuel não chegou à casa de Jessé sabendo qual deles que seria rei, muito menos ainda procurando desbocadamente por alguém de nome Davi. Deus deixou o profeta em total dependência dele para o desdobramento dos fatos, além de fazer com que os irmãos de Davi presenciassem toda a cerimônia. O profeta estava sujeito às variações de sentimentos. Diz a escritura de Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18,
que Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Nós já comentamos no vídeo da segunda parte que, através desse profeta, os céus cerraram a chuva em Israel por 3 anos e meio. Elias foi impulsionado pela ação divina e embasado pelo registro profético anteriormente concedido a Moisés. O profeta era separado por Deus, mas era sociável. O profeta Amós estava entre os pastores de Tecoa, certo lugar de Israel, quando lhe foi entregue a palavra do Senhor. No exílio, Daniel compartilhava os acontecimentos ao seu redor com seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel, capítulo 2, verso 17. Queremos dizer que o profeta à moda antiga não fazia o tipo carrancudo, magoado, mas era predominantemente misericordioso. Quando dissemos misericordioso, estamos nos lembrando de que milagres acompanharam Elias e dos primeiros dele registrados nas Escrituras foi socorrer uma mulher estrangeira, multiplicando o alimento em sua casa. E sabe qual era o alimento? Farinha e azeite, alimentos que nos levam ao entendimento da pessoa de Jesus e do seu Espírito. Não deixe de assistir o vídeo dessa lista de reprodução que explica quando a importância profética contida nos alimentos. Mesmo tendo Daniel sido jogado em uma cova de leões por alguns homens maus, após o livramento que Deus lhe dera, aclamou o rei, porquanto esse não pôde impedir tal feito. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Além dos milagres que acompanhavam Elias, Eliseu também tinha milagres e maravilhas que o acompanhavam. Naamã era chefe do exército contrário a Israel, terra do profeta, e Naamã foi curado da sua doença. Nessa associação entre misericórdia e milagres versus modo senhoso de ser e de agir, o Senhor Jesus testemunha de Elias e Eliseu: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas o profeta Elias foi enviado, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Enfim, o profeta do Antigo Testamento era homem disponibilizado por Deus, de modo que ele fosse capaz de tornar o testemunho e vontade do Senhor conhecida, o que exigia dele responsabilidade e comunhão. Nós somos homens sujeitos aos sentimentos e emoções tal qual o profeta Elias. Temos impressões à primeira vista, assim como Samuel teve a respeito do filho de Jessé. Pensamos que seja o ideal, isso ou aquilo, pelo qual queremos. Julgamos na nossa lógica aquilo que desejamos como sendo certo, assim como foi com Natã e o rei Davi. Importa que sejamos íntegros para percebermos o que nos aproxima da comunhão diária com Deus e avançarmos. Importa que sejamos íntegros para percebermos também o que não nos aproxima de sua presença, para recuarmos a tempo. Nós podemos nos guiar pela palavra de Deus. Lembre-se que os profetas não tinham as escrituras sagradas como nós temos hoje. Conheça o Deus de Samuel, o Deus que tudo vê, o Deus do profeta Natã, o Deus que corrige a quem ele ama, o Deus do rei Davi, Deus que tem os seus pensamentos mais elevados que os nossos. Prossiga em conhecer o Deus de Elias e Eliseu, o Deus dos milagres e maravilhas. Lance sobre o Deus de Daniel, o Deus dos livramentos, toda a sua ansiedade. Até o próximo vídeo. A inerrância profética
dos homens de Deus.